Vamos abrir nossas Bíblias em João 8, a partir do verso 43. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8 de João, a partir do verso 43. Amém? Amém. Misericórdia, alguns? Esperar. 8, vou começar a leitura no verso 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Isso é Jesus conversando com os judeus. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus replicou: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Ou é maior que os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. E Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-se, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém. Tal pai, tal filho. Já ouviu essa expressão? Tal pai, tal filho. Somos reprodutores de nossos pais. Na maioria dos casos, há raríssimas exceções. Queridos irmãos, estamos diante de uma grande polêmica e uma grande controvérsia de Jesus em relação aos fariseus. Eles querem saber quem é Jesus. E então Jesus, com toda clareza, fala do seu Pai,
que é Deus. Ele fala, por exemplo, no verso 31, eu vou ler um pouco do contexto com os irmãos. Ele diz: se vocês verdadeiramente conhecerem a palavra e viverem nessa palavra, vocês serão livres. Aí ele fala no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Páscoa fala de libertação. Estamos caminhando com Cristo rumo à Páscoa do Senhor para experimentarmos no tempo presente a salvação eterna. A libertação que há em Cristo Jesus, que vem a nós no tempo que se chama hoje, e hoje é o dia da visitação, como lemos no início do culto. Jesus se revela aqui como Filho do Pai. Jesus se revela como a própria verdade que liberta. Ele fala sobre isso em João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqui ele diz que é necessário conhecer a verdade, e o Filho é essa verdade. E seremos libertos se conhecermos a verdade através do Filho. O Filho se revela como Filho do Pai. Ele se revela como a verdade que liberta. Então, conhecer a palavra de Cristo, permanecer na prática da palavra de Cristo, é a verdadeira libertação. Ouvir, meditar, guardar, se submeter, tudo isso é aspecto de fé. Se converter à palavra de Cristo, isso é libertação para nós. Libertação do pecado, do império das trevas, da morte eterna. Quem conhece a verdade experimentará a libertação, porque se uniu à graça de Deus, se uniu a Cristo. Ele diz no verso 36, nesse contexto: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando sobre libertação. A grande mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação. Verdadeiramente sereis livres se o Filho vos libertar. O que é um filho? O que é um filho? Filho é alguém que é gerado e cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. Isso é um aspecto básico. O filho recebe amor, cuidado, o filho aprende a falar com o seu pai e com a sua mãe, ele aprende, inclusive, a língua. Eu acho que o seu filho e a sua filha falam português, porque você, na sua casa, falou com eles, até então, a língua portuguesa. E eles aprenderam a falar a sua língua. Eles aprenderam a se comunicar contigo na mesma língua. O filho, ele aprende a amar como os pais, ele aprende a se portar na mesa como os pais, ele aprende a ver o mundo como os pais vê. Eles desenvolvem os mesmos hábitos do que os pais. Enfim. Mas para que o filho comece a manifestar que é verdadeiramente filho, é quando ele começa a imitar os seus pais. Quem é filho se comporta com seus pais. Isso é muito claro mesmo quando nós temos crianças muito pequenas, da maneira como elas querem se vestir, se comportar. Elas buscam imitar os pais em tudo. O filho faz o que vê o pai fazer. Isso é próprio da natureza. Isso é próprio do próprio Jesus. Ele fala no verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai.
Isso é um princípio. Ele faz o que viu o Pai fazer, e aqui não pense que é apenas a questão anterior à criação, ele não está falando apenas de Deus, o Pai, mas também do seu pai José. Jesus imitou, ele aprendeu a fé com seu pai José, inclusive em seu próprio trabalho. Jesus seguiu os passos de seu pai. Imitou em sua profissão como carpinteiro, construtor, como um pedreiro da época. E ele usa aquilo que ele aprendeu com o pai dele como ensino para a vida. Aquele que quiser edificar a casa sobre a rocha, esse vai prosperar. Aquele que edificar sobre a areia vai ruir. De onde ele tirou isso? Da sua própria vida, da qual ele aprendeu com o pai. Porque o filho, é próprio do filho imitar o pai. É isso que ele está dizendo aqui. Eu imito meu pai e vocês imitam o pai de vocês. Esse é um princípio da filiação. Portanto, quando começamos a conhecer a verdade de Cristo, começamos a nos portar como nosso Pai, que é Deus. E nós somos filhos. Em Cristo, pela fé, fomos adotados por Ele. Em Cristo e por Cristo, somos chamados a chamar Deus de Pai. Pai na intimidade. Paulo diz em Efésios 5 que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Andar em amor, da mesma maneira que o Pai se revelou em sua natureza, naquilo que Ele é amor. Os judeus reagem a isso. No verso 39. Eu estou em João 8, 39. Os judeus, depois de Jesus dizer isso, que ele imita o pai dele e os judeus imitam o pai deles, os judeus disseram assim: o nosso pai é Abraão. Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. E aí entra o trecho que nós lemos. Lembra que eu citei que o filho, ele fala a mesma língua do pai? Eu acho que o seu filho não fala inglês, não fala árabe, não, ele fala português, eu acho. Porque ele aprendeu com você. Isso é o natural. Mas lembre, o filho aprende a língua, a linguagem, o pensamento, o comportamento do pai ou de seus pais. E o que Jesus fala sobre quem é o pai deles? Jesus fala no verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. E antes, no verso 43, que é o verso que nós lemos, ele diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem, a minha fala? Por que vocês não falam a mesma língua? Por que não há essa conexão da linguagem, de comunicação? Por quê? Porque para vocês a minha doutrina lhes parece escândalo, loucura. Por quê? E ele continua: porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E por que são incapazes? Verso 44, porque sois do diabo. E é o diabo que é o pai de vocês. E vocês vivem buscando satisfazer os seus desejos. Lembre, ele está falando isso para judeus religiosos que tinham como promessa de fé a espera do Messias. Tem como princípio de fé a fé de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés. Um povo instruído na palavra, um povo religioso, um povo que orava muito, que ia nos templos, o povo que ia nas sinagogas, ou seja, um povo tipo a gente. Um povo acostumado com esse ambiente religioso. O filho se comporta como o pai.
Eles se comportam como o pai. O pai aqui é o diabo. O que o diabo quer fazer com Jesus? Destruir Jesus. E o que os judeus aqui, no caso, esses judeus, querem fazer com Jesus? Querem matar Jesus, estão planejando a morte de Jesus, querem destruir, não querem reconhecer e se converter a Cristo como Filho de Deus. O diabo quer destruir Jesus e os filhos do diabo querem o quê? Destruir Jesus. Estão imitando seu pai. O diabo não pode procriar, ele não pode ser pai de alguém, literalmente falando, ou quimicamente falando, biologicamente falando, não, ele não pode ser nesse sentido pai de alguém. Mas se essa pessoa ouvir e se submeter à palavra mentirosa do diabo, imitar seu exemplo, satisfazer os seus desejos, é como se fosse um filho dele. Se submeter a esse espírito satânico, a esse pensamento entregue à cobiça e à soberba, está se submetendo ao demônio, ao pai de sua vida. Jesus diz, por que eles são filhos do diabo? Verso 44, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Homicida. E eles estão planejando a morte de Jesus. E jamais se firmou na verdade, mesmo que o diabo diga a verdade, como ele disse para Jesus na tentação no deserto, ele distorce a parte central da verdade, e mesmo que ele diz a verdade, aquilo não condiz com a verdade nunca. Nunca. Ele pode citar texto bíblico, como ele citou para Jesus, Salmo 91, mas aquilo não condiz com a verdade, porque nele não há verdade. A natureza dele é uma natureza de mentira, mesmo que ele tenha a Bíblia na sua boca. Desde o princípio ele foi homicida e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ou seja, nele não há verdade. É uma questão de natureza. Portanto, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, é o que ele fala no verso 44. Então ele é homicida desde o princípio e pai da mentira. Foi ele que causou a primeira queda. Foi por ele que a morte entrou no mundo. Foi por ele que a mentira entrou. Foi ele que mentiu para Adão e Eva, e iludiu, e assim faz até hoje com a humanidade do mundo que jaz do maligno. E Jesus está dizendo que esses judeus são filhos do diabo, porque eles têm a natureza demoníaca, uma natureza mentirosa e assassina. São homicidas. Vale um pequeno parênteses. Ele não está julgando a raça dos judeus. Jesus era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus. 90% da igreja no primeiro século eram de judeus. Não, Jesus está trazendo uma palavra de juízo diante de um pensamento e um comportamento demoníaco, que sim, estava caindo sobre os judeus, mas que pode cair sobre qualquer um. Ele está dizendo, vocês enquanto pensam e se comportam como o diabo, vocês são filhos do diabo. Ou seja, devemos ler essa palavra e aplicá-las a nós hoje. E não aos judeus, mas a nós. Nós aqui evangélicos, batistas, de sei lá quantos anos, tradicionalistas, orgulhosos de nossa história. Será, eu estou ou estamos pensando ou falando a língua do diabo? Será que isso está acontecendo com a gente? Nessa geração, em nossa geração? Quem de fato é meu pai?
A linguagem do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Não é uma verdade teórica, é uma verdade de vida, é uma autenticidade de fé. A verdade do nosso Pai é o amor. É o amor que se revela em sacrifício e oferta. A verdade está na cruz. A verdade está em viver a fé e o amor unindo-se à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sofrimento, morte e ressurreição. Essa é a linguagem do Pai, a linguagem de quem nos chama a negar a nós mesmos e tomar a cruz. O tempo todo essa é a linguagem de Jesus com os discípulos, nessa viagem que ele está fazendo rumo a Jerusalém. Essa é a linguagem dele, e os discípulos com dificuldade de entender, porque ainda não se tinha experimentado a conversão. Portanto, era loucura, era um escândalo, aquele tipo de linguagem. Mas agora a linguagem do diabo, ela é mentira. E essa mentira se evidencia principalmente na casca do moralismo religioso. Principalmente. Porque é o mais enganoso. A pior mentira é mentir para si mesmo. E se tem uma mentira confortável que a gente acredita está na verdade, é a mentira da religiosidade. Porque a gente cria certos hábitos morais, normas de comportamento, que deixam a nossa mente um tanto aliviada diante da fé e diante do dever que a gente tem de se unir a Cristo pela cruz. A linguagem do diabo é a hipocrisia, é a mentira. A linguagem do diabo é aquela que foge da cruz o tempo todo. E o que tem de crente pedindo para Deus fugir da sua cruz, não está escrito. Como que Jesus identificou Satanás na vida de Pedro? Lembra? Mateus 16? Jesus falando, olha, vamos para Jerusalém. Vou até falar de forma suave. E lá importa que o Filho do Homem seja perseguido, seja açoitado, morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí Pedro fala para Jesus, de maneira nenhuma, vira essa boca para lá. Eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Poupa-te. O que Jesus fala para Pedro? Pode falar. Afaste de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Pensa a partir do ventre. Não entendeu nada. Mas Pedro estava tentando salvar Jesus. Não, estava tentando perverter Jesus. Mas ele estava tão entregue à mentira que na sua sinceridade estava tentando proteger Jesus. E Jesus identificou, opa, conheço essa voz. É o Satanás. A linguagem do diabo é essa. Porque ele foge da cruz, porque na cruz está a derrota dele. Assim como ele foi derrotado por Cristo, na cruz ele é derrotado quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz. Quando nós vivemos a plenitude da fé e vivemos em amor. Vivemos uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o demônio. O maior exorcismo que a gente pode fazer contra o império das trevas é trilhar o caminho de cruz. Sois filhos de quem? Os filhos do diabo fogem da cruz e se apega à religiosidade. Se apega a vários aspectos da fé, mas desvia-se da cruz. Sabe tudo sobre pontos periféricos, tudo, mas não entende o ponto central. A linguagem do diabo é assim. É a linguagem da serpente.
Serpente tem a língua dividida. O diabo sempre cria confusão na nossa cabeça. Pensamentos divididos. É assim que Deus disse, mas não é o que você vai ser, é aquilo que será. Fala uma coisa para um, fala outra coisa para o outro. E a mentira, a gente sabe o quanto a mentira é prejudicial. Ela cega, ela deixa a gente surdo, ela escraviza o nosso ser interior, destrói a nossa caminhada de fé. A mentira nos torna semelhante ao pai da mentira, nos torna semelhante ao demônio. A questão aqui não é contra os judeus, como eu disse, mas contra nossas atitudes diabólicas, que começam com pequenas mentiras. Mentiras essas que nos levam a uma vida homicida, que se dá numa hipocrisia moralista religiosa. É uma vida homicida, é uma vida que destrói as virtudes da fé e do amor. É uma vida que destrói a comunhão familiar com Deus na devoção humilde de adoração e amor. É uma vida que destrói a simplicidade da cruz e da verdadeira adoração em espírito e em verdade, da qual nós devemos a Deus. É uma vida que destrói a comunhão simples da igreja. É uma vida que destrói o poder da graça e do amor em nossa vida. É uma vida que nos cega. É uma vida que nos faz desprezar Cristo, mesmo que Ele esteja em nossa frente. Que atitude diabólica! Mentira! Que nos leva a homicídios espirituais, mentais, relacionais. Com um revólver você pode matar, sim, uma pessoa, mas pelo poder de uma palavra mentirosa, você pode causar uma guerra. Você pode destruir, dividir igrejas, destruir uma geração. A palavra tem muito mais poder destrutivo do que um homicídio. Embora o homicídio também deve ser punido, óbvio que isso não vem de Deus. Verso 45, Jesus falando, mas porque digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem entre vós me convence de pecado? Se eu digo a verdade, verso 46, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam os judeus e disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritana e que tem demônio? Jesus disse, eu não estou endemoniado, pelo contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a minha própria glória, mas a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quem guarda a palavra do diabo, ou seja, quem guarda a mentira, mesmo que tenha verniz religioso, morre e desenvolve uma vida homicida. Quem guarda a palavra de Cristo, verdade, luz, clareza, libertação, vive a vida eterna. Quem guarda a palavra de Jesus é quem verdadeiramente permanece, quem se arrepende de seus pecados, quem desfruta do perdão que Ele oferece, quem nega a si mesmo e assume a sua cruz. Esse vive a vida eterna. Obrigado, irmão. Mas se você guarda a palavra do diabo, o ensino do diabo, você morre de uma morte muito pior do que a morte biológica, é a morte eterna. E os judeus continuam, verso 52, agora nós estamos certos de que você tem demônio. Dureza de coração. Abraão morreu e também os profetas, e o Senhor diz aí, se alguém guardar a minha palavra não vai provar a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e do que os profetas? Quem, pois, te fazes ser? Ou seja, quem o Senhor está pensando que o Senhor é?
Essa é uma das dificuldades de interpretar o Antigo Testamento de maneira literalista. Para que a palavra do Antigo Testamento tenha sentido para nós, cristãos, deve-se buscar o sentido espiritual, ou seja, buscar a revelação de Cristo Jesus. Para nós cristãos, a palavra é Cristo. A palavra é o ensino apostólico. O ensino apostólico é Cristo Jesus, Verbo de Deus, Palavra de Deus. E a forma como nós olhamos para o Antigo Testamento é para encontrarmos Cristo, Palavra de Deus, nas páginas do Antigo Testamento. Cristo Jesus. Cristo Jesus, quem estava lá. Em Gênesis, quem estava lá com Abraão. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, ele diz assim que a palavra, as escrituras do Antigo Testamento nos foram dadas para nos conduzir à fé em Cristo Jesus. Para isso ela nos foi dada. Assim que nós olhamos para o Antigo Testamento. E Jesus vai dizer isso. Olha só como Jesus, ele olha no verso 56, isso mesmo, verso 56. Ele diz assim que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Ele está falando aqui o sentido espiritual, o sentido da fé. Abraão viu Cristo quando imolou Isaac, e Isaac foi salvo. O autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 17 a 19, que de fato Abraão sacrificou Isaac em seu coração, em obediência, na esperança da ressurreição. Então, embora não tenha consumado o sacrifício no seu coração, Deus recebeu aquilo como sacrifício. Enquanto subiam ao Monte Moriá, Isaac levava lenha para o fogo do sacrifício. Você conhece a história de Gênesis. E ele pergunta para o seu pai, Abraão, pai, onde está o sacrifício, o cordeiro, onde está o animal? Abraão responde, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E de fato a gente sabe que antes da consumação, Deus intervém por meio de um anjo e aparece na história um cordeiro preso aos espinhos pelo chifre. Aquele cordeiro era a imagem do sacrifício que Deus iria providenciar para a nossa redenção. Como que começa o Evangelho de João? Depois dele introduzir o seu Evangelho, ele já nos apresenta João Batista, e João Batista ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão viu o Cordeiro. Que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui no verso 56. Abraão viu. E ele se alegrou, porque o Cordeiro é a imagem de Cristo. Cristo é a eterna palavra de Deus. Cristo é a redenção. Cristo é o libertador. É o Salvador. Cristo é a provisão. O Cordeiro de Deus é a provisão de Deus. E se você ver, contemplar Cristo pela fé, você terá 1000 motivos para se alegrar, como Abraão viu pela fé Cristo e se alegrou. Ele viu. Ou seja, não é literalista, não é algo óbvio, é algo que se contempla pela fé. Algo que os fariseus mesquinhos, literalistas, bibliólatras não enxergavam. Naquela mesma montanha, naquele mesmo dia, Abraão viu aquele que viria, Cristo Jesus, que seria sacrificado naquela montanha. E Isaac era símbolo de Cristo, unigênito de Deus, Cordeiro de Deus. Abraão viu e se alegrou. Quer motivo para se alegrar? O Evangelho só tem um motivo.
Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu vos darei a minha alegria. Não que o mundo possa dar, mas a alegria de contemplá-lo em seu amor. Os judeus não entenderam isso, obviamente, como muitos religiosos não entendem. Pelo contrário, ao invés de querer a vida desse cordeiro, eles querem destruir o cordeiro. Eles querem fugir da cruz, como o diabo foge. Por isso Jesus diz: como podem dizer que são filhos de Abraão? Jesus diz para ele: vocês querem me destruir? Abraão não é pai de vocês. Verso 28. Jesus havia dito, no capítulo 8 do verso 28, Jesus disse: quando levantares o Filho do Homem, e aqui ele está falando da sua crucificação, então sabereis que eu sou, e que nada faça por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Tal Pai, tal Filho. Aqui ele está falando da cruz. Nesse verso que eu li, que é o verso 28, ele está falando do seu sacrifício. Então, quando vocês olharem para o crucificado, levantado, vocês vão entender que eu sou. A divindade de Cristo irá se revelar, o caráter de Deus vai se revelar, e Deus, na sua essência, na sua natureza, é amor, é graça, é sacrifício, é oferta. Por que eu li esse verso 28? Porque olha o que ele diz no verso 57. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus não falou isso. Jesus disse ao contrário: Abraão viu o meu dia e se alegrou. É assim que o diabo faz. Ele trabalha com as mesmas coisas, mas ele inverte. Inverte a percepção. Som. 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 Ele inverte a percepção das coisas. Nos faz olhar Deus no fim e não no princípio. Deus é minha expectativa. Salvação é para onde eu vou. Não, é em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus não for o fundamento, o sentido, ele inverte. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele repete aquilo que ele havia falado no verso 28. E assim, mais uma vez, ele declara aqui a sua divindade, diante daqueles que deveriam reconhecê-lo como Cristo. E o verso 59 diz que eles ficaram irados, logo pegaram pedras para atacarem Jesus, mas Jesus saiu. Nós podemos, queridos irmãos, muitas vezes esbarrar com Cristo e não conhecê-lo, não reconhecê-lo. Podemos esbarrar na graça e não conhecer o autor da graça. Podemos estar tão viciados em nosso olhar religioso para as Escrituras, podemos estar tão cegos e condicionados em nossas conclusões interpretativas da Bíblia, que nós esbarramos em Deus, na vida, e não conseguimos perceber a beleza da cruz, da fé. Como esses homens aqui não perceberam Jesus, negaram Jesus, ainda mais tentaram agredir Jesus. E por que não perceberam? Não é uma questão de comportamento, é uma questão de natureza, porque eram filhos do diabo. O diabo odeia a cruz, foge da cruz, não reconhece a cruz expõe o orgulho e a soberba e nos conduz à humildade para contemplar Cristo na beleza do Cordeiro Pascal. Eles não viram nele beleza que o atraísse, como diz o profeta Isaías.
Não viram a beleza do amor, da graça, da compaixão, da misericórdia, da redenção. Não viram. Porque não havia verdade em seu coração. Porque eram filhos do demônio. De quem nós somos filhos? E aqui é uma pergunta que é provocativa, principalmente para nós num contexto religioso, porque essa palavra é para nós, é para todos. Não ache que é para aquele que não está na religião que você está, não pense como você. Não, é para todos, é para mim, inclusive, que estou aqui trazendo e transmitindo essa mensagem. De quem de fato nós somos filhos? Como nós manifestamos nossa filiação? Porque o filho pensa como o pai, o filho se comporta como o pai. O filho fala a linguagem do pai, o filho fala a verdade. Se ouvirmos e guardarmos essa verdade, seremos verdadeiramente livres, transformados de glória em glória à imagem de Cristo, transformados de glória em glória na imagem do seu amor, na imagem da sua graça, e assim viveremos a verdade na autenticidade da fé. Porque o que passar disso é mentira, é discurso religioso, moralista. Poderemos cair na crise de sermos julgadores, naqueles que não têm comportamento parecido com o nosso. Mas se somos filhos dele, seremos transformados de glória em glória na imagem do Pai, pela intimidade que temos com ele, pelo aquilo que aprendemos do seu falar, a linguagem dele, a comunhão dele, como que ele trata as pessoas na mesa. A gente aprende com isso porque a vida eterna nós partilhamos com ele, nós estamos nessa vida eterna. Isso é experiência de vida. Isso não é uma teoria interpretativa da qual nós acertamos a doutrina certa. Não! É o assim como. É o lavar os pés como eu lavei. É partilhar como eu partilhei. É perdoar como eu perdoei. Ou seja, é ser parecido com o Pai. É para esse lugar de libertação, de Páscoa, que Jesus está nos guiando. Esse é o lugar de libertação. Preciso seguir o Mestre, precisamos seguir a verdade. A verdade dói. Jesus disse que a verdade vos libertará. Ele não disse que a verdade seria agradável de se ouvir, pelo contrário, ele foi perseguido por dizer a verdade. Ele disse que os discípulos iriam ser perseguidos da mesma maneira por dizer a verdade e por viver a verdade. Mas é a verdade que liberta. A verdade no Cordeiro. Então, embora dolorosa, porque é dolorosa, a verdade aponta para a cruz de Cristo, para a via dolorosa, para o Cordeiro sangrando, que nos chama a seguir os seus passos. A verdade sim é dolorosa, mas é libertadora e transformadora. Assim como a operação no nosso corpo para retirar um câncer é doloroso. Mas é necessário. Porque senão não há vida, não há transformação. E por mais que a verdade de que você é filho do diabo seja uma verdade dolorosa, talvez que o Espírito Santo esteja falando com você, é ainda assim uma verdade libertadora. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo justamente para nos libertar do domínio do demônio, do pensamento e do comportamento diabólico. Ele veio para destruir as obras do diabo e nos conduzir ao seu reino de amor, onde nele, pela fé nele, somos recebidos pelo Pai como filhos. E sim, até entender que estamos nessa verdade como filhos do diabo, essa verdade pode nos libertar, pode nos fazer clamar e dizer: Senhor Jesus, me liberte do império das trevas, me traz para o reino do seu amor.
Me adote como filho amado. E essa verdade irá te conduzir à graça, ao abraço de Cristo que está na cruz com os braços abertos, disposto a te receber em seu reino, desde que você não se orgulhe, não se submeta à sua soberba, mas se entregue a Ele, que está totalmente disposto a te libertar do pai da mentira, do império das trevas. Isso é Páscoa. Caminho de libertação. Libertação da mentira, do homicídio, de uma vida morta e que só gera morte por onde passa. Os filhos de Deus querem o que o Pai quer. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que a gente quer. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. É isso que a gente quer. Porque tal pai, tal filho, queiramos, meus irmãos, somente aquilo que o nosso Pai quer. O nosso Pai quer que a gente se una a Cristo, aprenda com Ele, pela fé, a viver a plenitude do amor. Ele quer nos libertar, para que a gente conheça a verdade. E a verdade vai nos libertar. O Pai quer libertação. E o Pai quer que a gente seja instrumento de libertação na vida do outro, de tantos que estão escravos do demônio. Mas que a gente tem na narrativa dos evangelhos tantos e tantos que foram libertos. E para o nosso susto e para o nosso alerta, quem ele chamou de filho de demônio, filho do diabo, foram os religiosos, que cada vez que vinha a palavra de fé e arrependimento, se endureciam cada vez mais em seus conceitos. Que Deus nos livre dessa soberba. Como o salmista diz no Salmo 19, no final do Salmo ele diz: da soberba livra o teu servo, então ficarei livre de tão grande transgressão. Libertação. Se o Filho vos libertar, certamente seremos livres. Queiramos, meus queridos irmãos, somente aquilo que nosso Pai quer. Porque uma coisa é fato, tal pai, tal filho. Uma coisa é fato, nós sempre vamos fazer aquilo que o nosso Pai quer. A questão é, quem é nosso Pai? O convite da graça está aberto. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai de redenção, de libertação. Te louvamos, te adoramos, em humildade, em quebrantamento, com muita gratidão, Pai, pela Tua paciência, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nos conduzir para Ti mesmo. Nós que estávamos perdidos, escravos de nosso pecado, do demônio, cegos em nossas mentiras, em nossa soberba, mas o Senhor com graça tem nos conduzido a Cristo Jesus. Verdade que nos liberta, amor que nos reconstrói e nos refaz. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque nele nós temos um exemplo claro, nítido, do que é ser um filho como Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, que nos confirma essa nossa filiação de que nós somos filhos, e nos dá testemunho de Cristo, para que possamos ser filhos tal como Ele é, e sejamos como o Pai é. Nos guie, Pai, para que sejamos apenas aquilo que o Senhor é, na vida da nossa família, na vida de tantos queridos que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Que sejamos, Pai,
Amor, como o Senhor é amor, graça, comunhão, como o Senhor é comunhão e graça. Nos liberte, Pai, de toda escravidão da mentira, da soberba, e de viver uma vida de destruição e morte. Cristo veio para nos dar vida. Conduza, Pai Santo, a tua igreja a essa vida, a essa libertação. Que isso aconteça hoje, que essa semana seja de fato uma semana, Pai, não de palavras vazias, de ritos religiosos, mas de manifestação de espírito e poder, para que haja de fato libertação em nosso meio. Nos liberte, Pai, desse espírito tão escravizante que é o espírito moralista e religioso. Quebre todo o nosso orgulho e soberba religiosa e nos conduza a contemplar a fé, ou pela fé, Cristo crucificado em humildade, em amor com o Pai, na beleza e na simplicidade da comunhão, na beleza e na simplicidade do sacrifício, como quem se oferta, como quem se entrega. Nos conduza, Pai Santo. Ó bendito Espírito Santo, nos conduza a esse caminho de conversão e libertação. Amém. Amém? Tal Pai, tal Filho. Tal Pai, tal Filho.